Você já passou por alguma cirurgia ou algum exame que você teve que tomar sonífero? Tipo uma endoscopia, por exemplo. Sim, já fiz endoscopia, já fiz colonoscopia. O que você acha desse soninho? Porque eu odeio. Ah, você odeia? A primeira vez que eu fiz endoscopia, eu lembro que eu acordei com um cara roncando. Aí eu chamei a enfermeira, aí eu falei pra ela assim, dá pra você virar aquele cara pra ele parar de roncar? Aí ela, ele tá roncando bastante, né? Mas vamos levantar? Eu falei, não, vira ele pra eu poder continuar dormindo. Caramba, ele te atrapalhou do seu sono. E aí você... Aí ela falou assim, não, você acordou, então você tem que ir. Aí eu... Exato. Eu fiquei muito chateada, porque eu queria dormir mais. E o cara me acordou, aquele desgraçado. Então, eu sou uma das poucas pessoas que não gosta desse sono, porque pra mim é o seguinte, é um sono que eu não é que eu quis dormir, eu fui induzido a dormir. Tipo assim, diferente quando você deita na sua cama, que você, meu dia acabou, vou viver o dia de amanhã, certo? Uhum. Esse sono, ele é como se fosse um teletransporte pro futuro, e você não sabe o que aconteceu nesse meio tempo que você ficou desacordado. Verdade. Eu tenho um problema que a Thaís sempre falou, mas eu sempre duvidei, e agora parece que eu tive prova. Que eu acordo assustado. É tipo, sabe? Então, por exemplo, fiz uma cirurgia, fui induzido ao sono. E aí eu acordei, tipo... Aí as enfermeiras, opa, Eliabe, tudo bom? Opa, calma, você tá numa sala aqui... Que elas devem ter se assustado muito. Então, sei lá, foi uma horinha. Tipo, aquele sono deitado eternamente em berço esplêndido. Mas, cara, eu não gosto porque... Eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Não sei. De fato. A vez que eu fui fazer colonoscopia foi o dia mais desconfortável pra mim, né? Porque eu acordei sentada, né? Eu tava com a cabeça virada assim pro lado, né? Aí eu acordei sentada, aí eu falei assim, eita, eu dormi. Será que me chamaram já pra fazer? Então, tipo, eu não lembrava que eu tinha ido andando até lá, deitei na maca. Uhum. Então, tipo, quando eu comecei a recobrar a minha memória, que eu falei, meu Deus do céu, poderiam ter feito qualquer coisa comigo que eu não ia saber. Então, essa vez pra mim foi um pouco assustadora. Mas você gosta, então, desse soninho? Não é que eu gosto, é que eu tô sempre com sono, né? Você queria voltar a dormir, pô. Então você gostou. Sim, porque eu tava com sono. Pra mim é que eu tava literalmente assim... Pra mim a sensação é de que eu estava dormindo, não que eu estava sedada ou apagada, entendeu? Acho que pra mim, eu tô sempre com sono. Caramba, você é tipo o Hulk, tá sempre com raiva? Sim. Agora uma referência nerd, né? Aí você tá sempre com sono. Eu tô sempre com sono. Então, assim, não adianta. Eu vou dormir 8 horas de sono, eu vou acordar e durante o dia eu vou ter sono. Entendi. É normal pra mim isso já, né? Mas as pessoas se incomodam, porque... Principalmente minha família, né? Porque eu tô com eles e aí eu falo, nossa, tô morrendo de sono. Eles falam, meu Deus do céu. Tipo, é meio-dia, né? Você nem almoçou. Você tá tomando remédio errado. Aí eu tenho que sempre explicar a mesma coisa. Meu remédio não é sonífero, meu remédio é pra ansiedade. Ele não tem nada a ver com fazer dormir, tá? Mas se você dorme, você não fica ansiosa. Exatamente. Mas é porque na hora de deitar, geralmente é onde me dá o pico de ansiedade. Nossa. Porque é quando eu paro e a minha cabeça continua. Então eu fico pensando, eu vou ter que deitar pra acordar amanhã e eu tenho isso pra aquilo pra fazer e começa. E aí, por exemplo, se eu não consigo dormir, eu começo a pensar, nossa, rolo pra um lado, rolo pro outro. Aí eu vejo o relógio, falo, meu Deus do céu, a hora tá passando, eu não tô com sono, eu não consigo dormir. Eu tô com sono, mas eu não consigo dormir, sabe? Então isso acaba atacando minha ansiedade. Então me dificulta pra dormir. Então eu não tenho problema de insônia, pelo contrário. Se eu encostar, eu dormi. Você tem problema em ficar acordada, né? É basicamente isso. Isso. Bora pra nossa reunião. Bora. Bem-vindos a mais uma reunião do A. My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Amigos e... anedotas. 1, 2, 3, 4.
Olá, amigo desse podcast, está começando mais um o seu Amigos Anedotas. Eu sou Eliabe Santana e eu estou aqui com ela, Vanessa Dorminhoca Sonífera Santana. Não, pera, Dantas. Serve, tá tudo certo. E aí, amigo, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu tô bem. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. É um assunto que provavelmente vai até me ajudar. Foi uma pergunta da minha psicóloga. O assunto do nosso episódio passado, né? Que falamos sobre Setembro Amarelo, sobre ajuda psicológica. E hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interior. Chegamos no mês de outubro, estamos na semana ali de Dia das Crianças. Outubro tem as suas campanhas, né, do Outubro Rosa, mas também ali a gente pode falar sobre uma questão que acho que pouco é falado e pela dimensão e importância desse assunto, que é a nossa criança interior. Vanessa, se você conseguir, sem ler, é um exercício agora, explicar o que é a nossa criança interior. Nossa criança interior. A gente viu um vídeo, né, da Jude falando sobre isso, né, e ela fala no vídeo dela que somos uma multidão, somos muitas, né. Então, dentro da gente, tem muito mais do que só uma pessoa ali, uma mente, um pensamento, né. E a nossa criança interior, ela se refere ao lugar do sentir, né. Então, as coisas que a gente aprecia, que estão ao nosso redor e tudo mais. Então, isso é importante pra gente não perder o rumo de quem a gente é. Pelo menos eu penso assim. Que a gente tem a nossa razão, né? Aquela vozinha que vai falar pra gente que o que é certo e o que é errado, de certa forma. Mas a gente também tem a nossa criança ali, que ela quer coisas que nosso lado adulto vai falar assim, não é hora, agora não dá. É os pais, né? Isso, faça aquilo, né? Exatamente. Não pode, esse tipo de coisa. Cara, e quando a gente tava conversando antes sobre isso, e aí que eu citei da minha psicóloga, ela perguntou o que eu fazia antes da internet? Porque a gente cresceu na era analógica e pegou a transição, né? Uhum. E aí, tipo assim, eu fazia coisas quando era criança e antes da internet. E o que eu fazia que hoje eu não faço mais? Porque era um exercício, ela falou assim, qual é o seu hobby sem tela? Algo, porque assim, ela não quer que eu fale, não que ela não quer, é um exercício que a gente tava trabalhando. Ela não quer que eu fale que eu assisto série, jogue videogame ou, sei lá, fico na internet. Ela falou assim, você tem algum hobby offline? Porque aí a gente chegou nesse assunto. O que você fazia antes da internet, quando você era criança? E aí eu fiquei pensando assim, desenhava muito anime. Comprava aquelas revistas nas bancas de jornais, que eu desenhava e tal. E isso morreu quando eu entrei na faculdade. Eu larguei meu lápis quando eu entrei na faculdade e aí por alguma coisa... Talvez o lado adulto, como você falou, né? O pai, faça isso. Agora você é um adulto. Você tem que parar de desenhar porque isso não dá dinheiro, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. E eu parei de desenhar, até mesmo de ver animes, esse tipo de coisa, porque eu fui pensando assim, agora eu tenho que focar na minha carreira, sabe? Grande ilusão, né? A ilusão de quem faz faculdade vai ganhar bem de salário, né? Ai, meu Deus. E aí eu percebi isso hoje, com 33 anos, que eu deixei de fazer coisas que eu fazia quando eu gostava, porque simplesmente a gente é um adulto que só paga boleto e fica existindo dia após dia, né? E isso não deve ser assim. Isso não pode ser assim. Sim. Interessante que na minha terapia também foi assunto. Olha aí. A gente nem tinha falado sobre isso, né? Só depois a gente foi falar e eu falei, engraçado, nessa semana eu falei também com a minha terapeuta sobre isso, né? Sobre fazer as coisas que a gente gosta, né? E eu até te perguntei, né, se você tinha vontade de voltar a desenhar, porque eu tenho hobbies, né? Eu faço coisas fora da internet, né? Que eu gosto muito, só que essas coisas estão tudo parada. Na terapia eu me comprometi de que eu ia voltar a fazer as coisas que eu gosto de fazer, só que antes eu vou terminar as coisas que eu já tinha começado. Isso é muito importante. Então, projetos que são meus mesmo, sabe? Não é pra ninguém, não é pra ganhar dinheiro nem nada, é só pra eu ter o prazer de fazer, que tá parado aqui. Eu falei, não, eu vou voltar a fazer.
Por exemplo, Detran, outro bom exemplo. Eu não entro num Detran se não for para brincar. Eu levo pro Detran, dentro de mim, brincadeiras para fila, brincadeiras com a televisãozinha que tem a senha, brincadeiras com as pessoas que estão lá, assim, aí eu fico brincando com elas só dentro de mim, entendeu? Mas eu não sei nem como é que faz para ir no Detran se não for para ir brincando. Eu não tenho condição. E o negócio que acontece geralmente com as pessoas é que a vida às vezes te embrutece, né? Ou te deixa sério demais. E aí fica a sensação de que não tem uma criança ali dentro, daquelas pessoas que são mais sérias e tal. Mas doce ilusão. Porque, meu amigo, se você passou pela vida, se você nasceu e sobreviveu até a fase adulta, você já passou pela criança e você vai carregando as fases com você, né? A gente vem trazendo tudo, principalmente as fases que machucaram mais a gente. Assim, adolescência, por exemplo, de vez em quando tô de boa, vem a adolescência dar um alô no meio do meu dia. Opa, trouxe uma insegurança. Um exercício de como você que está nos ouvindo identificar se a sua criança interior está viva por exemplo, quando foi a última vez que você se deslumbrou de algo? É só quem tem contato com criança acho que fica mais perceptível. Que tudo pra uma criança é tipo, uou! Sei lá, você assopra um catavento e fica girando, que você vai ver que ele vai ficar fascinado. Né? E eu tenho eu tava lembrando aqui antes da gente gravar de quando eu e a minha cunhada Sara, a gente foi ver um carro de Fórmula 1 que tava em exposição no shopping. E era um carro mesmo, assim, não era uma réplica, era o carro que já correu. E eu vi de perto um carro de Fórmula 1 e eu vi o quão gigante sabe? A roda era maior do que eu mesmo, assim, e eu fiquei deslumbrado com aquilo. A Sara já, tipo assim, tirou foto dela, foto com o carro, e ela, é isso, vambora. E eu queria ver cada detalhe daquela pintura, da roda, da mecânica, da mola, do assento, do controle, tudo assim. E pra mim era suficiente só ficar ali olhando. Porque é isso, a gente também, e claro, não também só a questão de criança interior, mas parece que a gente meio que perdeu aquela coisa de ficar quieto olhando pro nada ou olhando pra algum objeto específico. Tipo quando você vai num museu e vai olhar uma pintura. Você olha ela, sei lá, por 1 minuto no máximo e vai embora, sabe? Sim, eu acho que isso vem muito do interesse também, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de arte, de pintura, né? Então, eu, por exemplo, eu tive essa experiência. Eu fui numa exposição com um colega que ele só queria tirar foto e dar close. E tá tudo bem. Só que eu queria parar pra olhar, eu queria ler, eu queria... Tanto que a minha melhor experiência em um museu foi quando eu fui sozinha no MASP. Então, olha aí. Fui lá numa terça-feira e acho que eu fui doar sangue. Aí assim que eu saí da doação de sangue, eu já aproveitei e fui lá. E foi muito legal, porque eu fiquei muito tempo lá dentro. Eu olhei, tipo, cada detalhe, eu li tudo. E aí eu saí porque eu percebi que eu tava com fome. É um bom motivo, né? Porque eu tinha comido o lanchinho do que tem lá na doação de sangue, né? Ah, tá, nossa. Que caramba, beleza, umas né? bolachinhas. Não, é um lanche gostoso, poxa. E é um pãozinho da hora. E aí eu lembro que eu falei, não, acho que eu preciso ir comer, né? Aí eu fui embora. Mas eu fiquei um bom tempo lá. Eu acho que nossa, foi muito, muito legal pra mim, né? E eu tenho muito isso, né? Eu já conheço esse assunto, né? Sobre a criança anterior. Tanto que a minha terapia, né? A minha psicóloga, a gente falou na semana passada, no episódio passado, né? Que ela foca bastante, né? Na criança. Então eu reflito muito sobre a minha infância, eu reflito muito sobre as coisas que eu gosto de fazer. Então hoje eu tenho, né, como missão pra mim mesma de que eu tenho que nutrir essa criança. Legal. Então, tanto que assim, a minha casa pode, tipo assim, é totalmente fora do padrão de uma casa de um adulto normal. Então eu tenho uma parede com várias margaridas pintadas. Uhum. Minha porta é rosa. Eu gosto de enfeites e de coisas que eu gosto. Então assim, a minha casa, ela é minha, ela tem a minha cara. Tudo que eu tenho na minha casa é porque eu gosto. Então
independente de alguém virar e falar assim, nossa, mas você é uma adulta de 33 anos e você tem uma parede com margaridas pintadas? Sim, fui eu que fiz. Sim. É linda, adoro. É o fundo das minhas aulas que eu dou pros meus alunos. O batente da minha porta é amarelo. E eu ainda vou pintar a porta de amarelo. Boa. Ué, por que não? E eu acho que você até entrou nesse ponto, né? De como que a gente libera essa criança interior, né? Como que a gente ressuscita. Porque às vezes eu acho que até esse papo, pra mim, ela tava morta, sabe? E aí, até no vídeo que você citou, e vou deixar aqui o link da Jojo, a gente tem que se divertir em coisas simples. E ela até falou assim, uma ida ao Detran. Ela, jamais que eu vou no Detran sem me divertir. Então ela fala que ela tá fazendo jogos mentais. Então, se ela tá numa fila, que ela fica pensando assim, fazendo umas brincadeiras que ninguém sabe quem tá ao redor dela, mas ela tá ali. Porque Detran, ninguém gosta de ir no Detran. A gente vai porque precisa, né? Poupar tempo, esse tipo de coisa. Então, é você trazer o divertimento, um passatempo, qualquer diminuição de estresse das nossas atividades habituais. É deixar as coisas mais leves, né? Exato. Não ser o Eustácio do cachorro idiota, sabe? Exatamente. Que é isso, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando o Lula Molusco. A gente não pode ser Lula Molusco. A gente tem que ser Bob Esponja. Não, a gente tem que ter um equilíbrio. Tá? Me deixa. Eu acho que acho que não tem como você ser só Bob Esponja ou só Lula Molusco. Eu acho que o equilíbrio é tudo. Tá? Esse equilíbrio que a gente busca é exatamente isso. Porque, por exemplo, você vai no poupa-tempo, você vai no Detran, você vai ter que ficar numa fila, você sabe que você vai esperar por horas. E aquilo já é uma coisa que você sabe que você já... Só de saber que você tem que ir, você já fica meio puto. O que você pode fazer pra transformar essa situação numa situação mais leve? Eu, por exemplo, eu vou ser bem sincera, eu não fico nervosa. Pra mim é super de boa, se tiver lugar pra sentar. Boa! Nossa, é verdade. São duas coisas. Se tiver lugar pra sentar e se eu sei que eu vou ficar muito tempo lá, eu levo alguma coisa pra comer. Porque fome também dá irritação. Uhum. Então eu já me sinto preparada pra esse tipo de coisa. Hoje em dia, então, a gente tem, por exemplo, coisas pra gente se distrair, né? Eu tenho tentado evitar ficar mexendo tanto no celular porque eu estou com as minhas 2 mãos com tendinite. Que beleza! Maravilha, né? Mas pelo menos depois de 1 ano eu consegui marcar com o ortopedista pelo SUS. Viva o SUS! Você tá atualmente então com 4 pés. É isso. Exatamente. 4 pés. Aí, o que acontece? Eu, pensando nisso, né, eu preciso parar de ficar mexendo no celular tanto, porque eu já trabalho com o computador durante a semana, então, nos fins de semana, o que eu posso fazer? E eu lembrei que quando eu era criança, o meu pai me comprava almanaques da Turma da Mônica. Perfeito isso, nossa. Eu sempre gostei muito da Turma da Mônica. E aí eu peguei e falei assim, e se eu comprasse um negócio de atividades? E aí eu, pesquisando no Mercado Livre, eu achei um livro, né, com uns 500 e não sei quantas atividades, e eu carrego ele. Então eu estou no posto de saúde para passar com o médico, fui no poupa-tempo renovar minha habilitação há pouco tempo, e eu estava com eles, com o meu livrinho de atividades. Você me lembrou um negócio, desbloqueei a memória. Lembra quando teve um pico de vendas de livro para colorir, para adultos? Lembro. Mais uma vez o capitalismo venceu, né? É. E não era uma coisa barata. E era simplesmente um livro de colorir. Que vende, sei lá, na lojinha de R$1 pra criança, sabe? Que já vem com os lápis. Mas não, você ia na Saraiva, era R$99 um livro de colorir. Eu tenho um que eu ganhei do Harry Potter. Animais Fantásticos, eu acho. Porque tem temáticos, né? Tinha de flores, de cidades e assim seja. Você acha que isso era um exercício pra você cultivar a criança interior? Eu tentei. Sim, eu acho que é. Porque é uma coisa que você vai mexer com cor. Criança gosta de pintar, né? É o tipo de coisa que crianças gostam de fazer. Então, por exemplo, eu sempre gostei de pintar, só que eu gostava de pintar com tinta. Então, pintar com lápis, essas coisas pra mim
não é tão interessante. Então, por exemplo, eu comprei o tablet, né? De vez em quando eu pinto alguma coisa assim digital, só que não é a mesma coisa do que você trabalhar com tinta. Sim. Então, quando eu fui naquela experiência de fazer pintura neon, né? Na luz neon, aquilo pra mim foi assim... Foi o momento que eu falei, eu preciso voltar a pintar. Porque eu amo fazer isso. Então eu comecei já a pesquisar, né? Pra comprar tinta, porque não é o tipo de material não é barato, né? Então foi aí que eu falei, peraí, tudo bem, eu vou voltar a pintar, só que por enquanto deixa eu terminar o que eu tenho aqui. Então eu tenho a minha casinha de miniatura que eu comecei já faz um tempão e eu ainda tenho muita coisa pra fazer, então essa semana eu voltei a fazer, tô fazendo um vasinho de flor com... flor não, né? Uma era. Então eu tô fazendo aqui a miniatura. Eu parei de fazer porque eu tava tomando um remédio que eu tava com muito mais tremedeira do que eu já costumo ter, né? Que eu tenho tremor de extremidades, então minhas mãos tremem. Então tava muito difícil, porque como é pequenininho, eu tinha muita dificuldade pra poder segurar as coisas, pra fazer a minha mão segurar ou dobrar, qualquer coisa do tipo, né? Eu sempre gostei muito disso. Origami, né? Então eu sempre curti fazer essas coisas. E falei, por que eu não vou continuar fazendo, né? Então vou terminar de fazer a casinha, né? E aí vou juntando um dinheiro pra poder comprar material, pra poder voltar a pintar. Por isso que eu até perguntei pra você se você não tinha vontade de desenhar de novo? É. Eu acho que sim. Não me parece algo muito inalcançável, sabe? É eu pegar... E é fácil. É eu pegar um caderno, uma folha em branco e um lápis. E eu replicava muito, né? Então eu ficava olhando pra tela ou pra revista e desenhava do lado, né? E hoje eu claramente eu posso voltar a fazer isso. É só uma questão de querer, né? E eu acho que eu vou começar essa semana. Se eu lembrar, eu vou trazer no próximo episódio se eu continuei ou não. Tá. Para que lado a árvore cai? Para baixo. Ela cai para onde ela se inclina. Cuidado para onde você se inclina. Antes da gente finalizar, eu queria, acho que, ler um texto que eu acho que eu até entendo do porquê a gente não acessa a nossa criança interior com uma frequência que deveria ser, né? Que é assim, o site é escoladainteligência.com.br e o título é 5 feridas da infância que continuam a nos machucar na fase adulta. E eu lendo isso aqui, eu falei, mano, é isso. Tipo assim, são 5 pontos aonde nós adultos parece que a gente só vive isso. Eu vou só ler os tópicos e depois a gente vai discorre. O medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, a humilhação, a falta de confiança e a injustiça. Cara, isso aqui tá sendo os 5 pilares do nosso dia a dia. No trabalho, na igreja, na sua comunidade, na sua família. Basicamente parece que é isso que a gente quer evitar. Os 5 pilares, e aí a gente parece que se concentra nisso e deixa de focar na criatividade, no divertimento, na alegria, no deslumbre. E isso trava a gente, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho um pavor, né, que eu falei que eu tenho pavor de ser reconhecida, no caso, assim, das pessoas virarem pra mim e falarem assim, olha, a Vanessa, a menina do podcast. Só de pensar nisso já me dá um certo desespero, sabe? Então, eu sei que isso vem desse medo da exposição e da humilhação. Então, esse medo, ele me impede de fazer muita coisa. Então, expor a minha criatividade, pra mim, é muito difícil. Então, quando eu fui fazer o negócio da pintura lá no Neon, todo mundo ficava vindo perto de mim e falando, nossa, mas você é profissional, você é uma artista. Aquilo me deixou extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável, porque eu fui ali pra fazer uma coisa que eu gostava, só que aí eu virei o centro da atenção de todo mundo. Puta, aí já era, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus. Isso me gerou, assim, muitas questões, né, que eu tenho trazido na terapia, e foi isso que eu entendi, né, que é esse medo, né, também tem a questão do síndrome de impostor, né,
Que o medo é alguém virar e falar assim, não, você não é tudo isso. E aí eu falo assim, realmente, você me descobriu, eu realmente não sou tudo isso. Só que, por que esse pensamento? Né? Da onde Então, que tá vindo isso? E com certeza as pessoas que te cercaram nesse evento, com certeza era pra fazer o contrário. Exatamente. Era pra que você se sentisse melhor, confiante, que você, tipo assim, tivesse orgulho do seu trabalho, e aí foi então o contrário. eu tenho, né, que sentar e conversar aqui com a minha criança interior, falando assim, você só foi pra se divertir. As pessoas gostaram do seu negócio, então é isso. Vida que segue, criança. Tá tudo bem. Tá até lá exposto aqui na minha casa o meu quadrinho. Aí, ó, essa coisa aqui igual você falou, da falta de confiança, né? É uma coisa que rege muito a gente, o ser humano adulto. Então, que é igual a gente falou, todos os primeiros empregos nas nossas vidas, né? Então, você chegou numa empresa, você tem que provar o seu valor, que você é competente no que você fez a sua entrevista ou no seu currículo. Ou quando você vai num date com a pessoa, você tem uma falta de confiança, tipo, mas será que ele vai me achar bonito ou não? Eu não posso fazer isso, comer com a mão, por exemplo. Vários outros rolês, outras situações da vida, a gente tem esse bloqueio que uma criança geralmente não. Uma criança tem, mas na maioria das vezes, para ela parece ser mais fácil. Um bloco de memória da minha infância era quando eu cheguei pra minha mãe e falei assim: hoje foi o dia mais feliz da minha vida. E eu tava cheio de barro. Porque a gente meio que tinha se aventurado lá, era meio que um parque meio abandonado, assim. E aí a gente pulou um rio, e aí eu caí na lama, não sei o quê. E aí parece aquele filme da Sessão da Tarde, de 5 amiguinhos, né? E vai deslumbrando e tal. E aí eu cheguei em casa, assim, e eu acho que minha mãe, ela ia me bater, porque não era um comercial da Omo, se isso já faz bem. Mas como eu falei aquilo, acho que eu quebrei ela, sabe? Ela não me bateu e ela perguntou por quê, e aí eu expliquei. Eu devo ter explicado assim como se tivesse comprado a minha casa, como se tivesse, sabe, uma coisa muito gigantesca. Mas aquilo pra mim, naquela época, foi algo gigantesco. Que é isso, né? A gente não comemora as pequenas vitórias, a gente não se deslumbra com uma facilidade. Parece que tudo tem que ser sempre gigante. Sim. Mas o gigante é só um ponto de perspectiva, né? E uma outra coisa que eu gostava quando era criança era de andar. Se eu vou daqui até o centro comercial, não o centro de São Paulo, por exemplo, que, sei lá, dá uns 5 quilômetros. Eu ia andando quando era adolescente, quando era criança, porque eu ficava vendo as coisas. Diferente de quando eu tô dirigindo, eu quase não presto atenção nas paisagens. Eu tô olhando em linha reta, o trânsito, o carro, os retrovisores e tudo mais. Eu não sou um passageiro. E eu andando, então eu tô olhando pra tudo. Pra direita, esquerda, eu tô olhando pra frente, olho pro céu. E aí eu tô prestando atenção em muita coisa. Pressa. Tem muita gente que anda com tanta pressa que nem percebe nada, não percebe as pessoas ao redor. Então, eu tento trazer isso pra minha vida. Então, por exemplo, as pessoas perguntam pra mim, por que você acorda 4 horas da manhã? Eu falo, porque eu gosto de fazer as coisas com tempo. Eu não quero fazer nada correndo, porque se eu faço as coisas correndo, eu não aprecio nada. Então, eu acordo, eu me alongo, eu abro a janela, eu escuto o galo do vizinho cantando, eu fico olhando pra fora, aí o cachorro da vizinha aqui de baixo me enxerga, aí ele late pra mim, aí eu brinco com ele, porque ele fica latindo pra mim. Aí eu abro as janelas da minha casa, vou fazer meu café da manhã, fico sentada no silêncio, e é isso, é tão gostoso. Se eu vou sair pra algum lugar, eu saio mais cedo. Pra quê? Eu vou andando até o ponto de ônibus com calma, eu não tô correndo, eu não tô com pressa. Se acontece alguma coisa do metrô travar e quebrar lá e eu pensar, tudo bem, não vou chegar atrasada porque eu ainda tô com tempo. E se acontecer de eu chegar atrasada, não foi culpa minha. Óbvio que eu não fui assim a vida inteira. Sim, claro. Que eu tinha crises de ansiedade horríveis quando eu percebia que eu ia chegar atrasada. Era horrível. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que tinha pavor de chegar atrasada nos lugares. Eu sempre chegava muito cedo a vida inteira. Várias histórias de eu chegando e, tipo, o lugar tá fechado porque eu cheguei muito cedo. Trabalho, sempre aconteceu isso porque eu sempre tive essa questão de não querer chegar atrasada por uma ansiedade. Só que hoje eu penso, se eu me atrasar, não foi por culpa minha, tem coisas que não tá tudo bem, então eu tenho essa conversa entre eu aqui e as vozes da minha cabeça
e a minha criança, eu tô cuidando dela. Eu vi uma coisa no texto que a gente leu, que ele fala sobre ter uma foto sua de quando você é criança. E eu tenho um mural de fotos aqui comigo e eu tenho uma foto minha de quando eu era criança bem grande, que eu sempre tô olhando pra ela, né, de vez em quando, e eu nunca tinha parado pra pensar no quanto isso era importante pra mim, porque de vez em quando eu olho pra minha foto e eu penso, a gente tá indo bem. Caramba, eu não tenho uma foto criança aqui comigo, na minha casa, tá na minha mãe. Nossa, tá aí. Tem que ter. Você tem que olhar pra aquela criança e falar, olha, ó, a gente tá conseguindo. Boa, é isso. É isso. Minhas eternas crianças, aonde quer que você esteja escutando esse podcast, se você puder nos fazer um favorzão, que é avaliar ele, se puder comentar, falar sobre a sua criança interior e se você puder compartilhar esse episódio com quem você acha que precisa escutar, com quem você acha que vai gostar de escutar, que a gente não deixe nossa criança interior, eu tô falando anterior, a nossa criança anterior sumir. Demanda uma atenção, demanda um cuidado, vai ficar para você mais uma tarefa para você prestar atenção no seu dia a dia corrido, mas é uma tarefa que vale a pena. Então, assim como minha psicóloga e a da Vanessa falou isso pra gente, é porque tem um certo cuidado, tem uma certa importância e a gente tá deixando isso de lado. Então, certeza que isso aqui é um dos segredos para a vida ser mais leve, mais divertida, né? Afinal, a vida não é só pagar boleto e viver estressado como Lula Molusco, né? Ela é muito mais do que os olhos podem ver. Exatamente. Tem que buscar o equilíbrio. Um pouco de Lula Molusco, um pouco de Bob Esponja. Boa. Eu ia citar o Patrick, mas ele também não... O Patrick ele é pior, né? O Bob Esponja ainda tem um emprego, né? Boa. Ai, meu então Deus. É isso. A gente vai se ver no futuro. E pra você, um feliz Dia das Crianças. Tchau. Feliz Dia das Crianças pras crianças. E é isso aí. Beijo. Tchau.